Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar num dos capítulos mais sombrios e fascinantes da história, a caça às bruxas. O que realmente aconteceu? Por que milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas, torturadas e executadas? Preparem-se, porque a verdade é muito mais complexa do que os contos de fadas nos fizeram acreditar. A imagem clássica da bruxa, com chapéu pontudo e verruga no nariz, voando numa vassoura, é uma caricatura. A realidade por trás dessa figura era muito mais trágica. Durante séculos, a crença em bruxaria existiu em várias culturas, mas foi entre os séculos XV e XVIII que a Europa e suas colônias americanas foram tomadas por uma onda de pânico e perseguição em massa. Mas como tudo começou? Para entender, precisamos voltar no tempo. Na Idade Média, a magia era vista de diferentes formas. Havia a magia popular, ligada a curandeiros e parteiras, que usavam ervas e conhecimentos ancestrais para ajudar suas comunidades. Isso era geralmente tolerado. A coisa começou a mudar quando a Igreja Católica começou a associar cada vez mais a magia a um pacto com o diabo. Um ponto de virada crucial foi a publicação do livro Malleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, em 1487, escrito por dois inquisidores alemães. Este livro era basicamente um manual completo sobre como identificar, processar e punir bruxas. Ele descrevia detalhadamente como as bruxas faziam pactos com o demônio. Voavam para encontros noturnos, chamados sabás, e causavam todo tipo de desgraça, desde tempestades e pragas nas colheitas até a impotência masculina e a morte de bebês. O Malleus Maleficarum se tornou um best-seller da época, espalhando o medo e dando uma justificativa legal e teológica para a perseguição. Ele afirmava que as mulheres eram mais suscetíveis à tentação do diabo por serem supostamente mais fracas, passionais e menos inteligentes. Uma visão misógina que teria consequências devastadoras. O auge da caça às bruxas não foi na Idade Média, como muitos pensam, mas sim no início da Idade Moderna, entre 1560 e 1660. Esse foi um período de enormes transformações e instabilidade na Europa. A Reforma Protestante dividiu o cristianismo, gerando guerras religiosas sangrentas. A economia estava mudando, o clima passava por uma pequena idade do gelo que causava quebras de safra e fome. Havia uma sensação generalizada de crise e ansiedade. E em tempos de crise, as pessoas procuram bodes expiatórios. As bruxas se tornaram o alvo perfeito. Elas eram culpadas por tudo de ruim que acontecia. Seu vizinho ficou doente, culpa da bruxa. O gado morreu, bruxa. Uma tempestade de granizo destruiu a plantação, só podia ser obra de uma bruxa. E quem eram as acusadas? Ao contrário do que se possa imaginar, não eram apenas mulheres velhas e solitárias. Qualquer um podia ser acusado, mas a grande maioria, cerca de 80%, eram mulheres. Muitas vezes eram mulheres que não se encaixavam no padrão social da época. Viúvas que herdaram propriedades, curandeiras que competiam com os médicos homens, parteiras que estavam presentes em partos complicados, ou simplesmente mulheres que eram consideradas assertivas ou independentes demais. A acusação de bruxaria se tornou uma arma poderosa para resolver disputas pessoais, eliminar rivais ou simplesmente se livrar de pessoas incômodas. O processo de um julgamento de bruxaria era aterrorizante e praticamente sem chance de defesa. Tudo começava com uma denúncia. A partir daí, a suspeita era presa e interrogada. E o interrogatório quase sempre envolvia tortura. Acreditava-se que uma bruxa
não confessaria seu pacto com o diabo a menos que fosse forçada. Métodos cruéis como o potro, a bota espanhola ou a privação de sono eram usados para arrancar uma confissão sob essa dor insuportável. A maioria das vítimas confessava qualquer coisa que os inquisidores quisessem ouvir, que voaram em vassouras, que dançaram com o diabo, que transformaram homens em animais. Além da confissão, os caçadores de bruxas procuravam pela marca do diabo no corpo da acusada. Esta seria uma marca insensível à dor, onde o diabo teria tocado sua seguidora. Caçadores de bruxas profissionais usavam agulhas para espetar todo o corpo da vítima em busca dessa marca. Qualquer cicatriz, verruga ou pinta poderia ser interpretada como a tal marca. Se a pessoa não sangrasse ou não sentisse dor em algum ponto, era a prova de sua culpa. Obviamente, muitos desses caçadores usavam agulhas retráteis para forjar o resultado. Outro teste famoso era o da água. A acusada era amarrada e jogada num rio ou lago. A lógica era a seguinte: a água, sendo um elemento puro, rejeitaria a criatura impura, a bruxa. Então, se ela flutuasse, era culpada e seria executada. Se afundasse, era inocente, mas provavelmente morreria afogada. Era uma situação sem saída. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu na pequena vila de Salem, em Massachusetts, na América colonial. Em 1692, tudo começou quando algumas jovens começaram a ter ataques estranhos, contorcendo-se e gritando. Os médicos não encontraram explicação e a culpa recaiu sobre a bruxaria. As meninas começaram a acusar várias pessoas da comunidade, começando por 3 mulheres marginalizadas: uma escrava caribenha chamada Tituba, uma mendiga e uma mulher idosa. A histeria se espalhou como fogo. Em poucos meses, mais de 200 pessoas foram acusadas. 19 foram enforcadas. Um homem foi esmagado até a morte por se recusar a confessar, e várias outras pessoas morreram na prisão. O pânico em Salem só acabou quando as acusações começaram a atingir pessoas ricas e influentes, incluindo a esposa do governador. Só então as autoridades perceberam que aquilo tinha ido longe demais. Na Europa, a escala foi ainda maior. Regiões da Alemanha, Suíça e França viram perseguições particularmente intensas. Cidades inteiras foram tomadas pelo pânico, com execuções em massa, e ao todo, entre 40 mil e 50 mil pessoas foram executadas por bruxaria ao longo de 3 séculos. Um número assustador, que reflete a paranoia e a brutalidade da época. Então, o que fez essa loucura finalmente chegar ao fim? Foi um processo gradual. No final do século XVII e início do XVIII, o iluminismo começou a ganhar força. Uma nova era de razão, ceticismo e ciência estava nascendo. Os intelectuais começaram a questionar a própria existência da bruxaria e a validade das confissões obtidas sob tortura. Os sistemas legais se tornaram mais robustos, exigindo provas mais concretas e menos testemunhos duvidosos. A ideia de que desastres naturais e doenças tinham causas naturais e não sobrenaturais começou a se popularizar. Lentamente, as leis contra a bruxaria foram revogadas em toda a Europa. A última execução oficial por bruxaria na Europa aconteceu na Suíça, em 1782. Olhando para trás, a caça às bruxas é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o medo, a superstição e a intolerância se unem. Foi um período de histeria coletiva alimentada por crises sociais, religiosas e econômicas. Foi também um reflexo brutal da misoginia, onde mulheres independentes e que desafiavam as normas eram vistas como uma ameaça que precisava ser controlada ou eliminada. A história da caça às bruxas
nos ensina lições importantes sobre o perigo de criar bodes expiatórios, sobre a facilidade com que a desinformação e o pânico podem se espalhar e sobre a importância de proteger os direitos individuais contra a tirania da maioria. A bruxa não era um monstro com poderes sobrenaturais, mas sim uma pessoa comum, transformada em alvo pelo medo e pelo preconceito de sua própria comunidade. É uma história que precisamos lembrar para que nunca mais se repita. Obrigado por assistirem a este mergulho profundo na história. Se você gostou do vídeo e quer aprender mais sobre os cantos mais escuros e fascinantes do nosso passado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe nos comentários o que você achou mais chocante sobre a caça às bruxas. Até a próxima!